As empresas dizem que precisam inovar e realmente precisam, dada a competitividade. Mas para inovar, você precisa ter um ambiente adequado à criatividade. Mas, no entanto, o que nós vemos são profissionais com medo de dar sugestões e as empresas punindo aqueles que erram. Como fazer para inovar tendo um ambiente assim tão estressado dentro da empresa? É muito difícil. Eu acho que se você não trabalhar um ambiente estressado, dificilmente ele é criativo. Pode até ter alguma criatividade, mas não criatividade realmente inovadora, está sempre inovando os processos, inovando produtos, inovando atendimento. Tem que ter um ambiente propício ao diálogo e ao erro. Ninguém aprende sem errar. Não se inova sem desorganizar e sem risco. Não é inovação sem risco. Mas as empresas andam contando centavos, custos, rédeas curtas. Como fazer para permitir essa margem mais ampla para o erro, que significa também gastar mais? Mas o erro estratégico é desastroso. Quando a diretoria comete um erro estratégico, é desastroso. Mas alguns pequenos erros operacionais não são tão desastrosos. Na criatividade, se você cria um ambiente de muita discussão, de trocar ideia, que não seja muito crítico, porque essas técnicas modernas, quando trabalham com criatividade, tem que eliminar a criticidade. Porque se eu acho que você vai me criticar, você me critica antes de eu acabar a minha ideia, eu já perdi a ideia. Ainda tem um detalhe, existem muitas ideias que nasceram com cara de ideias absurdas, né, de produtos principalmente, e que se tornaram lançamentos de muito sucesso. Ou seja, por trás de uma ideia aparentemente estranha, pode ter um bom resultado ali à espera, né? Ultimamente a gente fica impressionado com a revolução tecnológica, né? Telefone, hoje até telefone. Você tem câmera de fotográfica, você tem jogos, você recebe e-mails, você faz tudo, né? Então, há uns anos atrás, a gente nem pensava nisso, né? Eu imagino quem propôs essa maluquice é o que deve ter ouvido, né? Quando a gente pega a história de marketing, tem muitos produtos importantíssimos que ninguém acreditou, né? Achava que aquilo não teria utilidade nenhuma. Agora, eu vejo muito na questão do erro um problema que vem da experiência. Aquela história de, olha, eu já fiz isso e não deu certo, nossa empresa já fez isso 2 ou 3 vezes e não deu certo, por que vai dar certo agora com você? O que a gente diz para o líder que usa sempre essa desculpa para impedir a inovação? Tem que dizer que isso é um desastre, porque se eu faço há 20 anos, um motivo a mais para mudar. Se não deu certo, é porque eu fiz errado, ou a ideia não estava boa. Isso não significa que não haja outras ideias melhores e não significa que haja sempre uma maneira melhor de fazer as coisas. Ou seja, tem que tentar de novo, sem desistir. Várias vezes. É interessante que no empreendedorismo, muitos grandes empresários fracassaram com a mesma ideia 1 ou 2 vezes. Persistiram, perseveraram e conseguiram sucesso. Agora, e os profissionais que mesmo estando em empresas que têm abertura, que o líder quer ouvir sugestões, eles se recolhem, ficam tímidos e acham que não tem nada para contribuir. Essa timidez excessiva, ela tem uma explicação? Dá para poder superar isso, para ser um profissional mais atuante? Precisa de ver a causa, porque muitas vezes isso é comportamento defensivo, né? Quando a pessoa não quer se comprometer, é porque ela não está sentindo confiança no próprio sistema, em si e no sistema, né? Então precisa de ver, eu sempre digo, precisa de analisar cada caso em particular para saber o que está acontecendo. Você acha que quanto mais se cria, ou seja, é fazendo uma vez que eu vou ter uma segunda oportunidade? E aí eu cito a ciência contemporânea que diz o seguinte, quanto mais complexo for o sistema, mais tendência ele tem para ficar mais complexo. Então, cada vez que você inovar, você normalmente provoca novas criações, novos produtos. Porque toda vez que você inova, você vê ângulos novos. E vendo muitos ângulos novos, você vai ter outros produtos, outras visões. É muito importante isso. Ou seja, após uma tentativa, se a pessoa que fez essa tentativa errar, qual que deve ser o tratamento que a liderança vai dar a esse erro? Primeiro aprender com o erro, né? Porque já que errou, o que nós temos de errado, o que nós não vamos repetir. Então, vamos aprender. Eu acho basicamente aprender com o próprio erro. Agora, e não recriminar. Recriminar não leva a nada. Recriminar inibe a emoção das pessoas, inibe a criatividade, inibe as ideias. É como a educação, né? Educa uma criança com muita atenção, chamando muita atenção, reprimindo muito, dificilmente vai ser uma criança espontânea.
E todo ser humano, toda pessoa, ela é criativa, ou seja, mesmo que ela se ache assim, uma pessoa meio insossa, com falta de capacidade de ponderar, de sugerir novidades, você acha que todo mundo, se tentar, tira boas ideias da cabeça? Eu acho que sim. Eu tive a oportunidade de participar de um curso de criatividade na Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, e a gente discutiu isso muito. Todo mundo pode ser criativo, desde que estimulado. Eu fiz várias experiências nesse curso, e um dia eu me vi com um grupo compondo uma música. Eu que sempre me achei zero aborrece de música, zero. Participei da criação de uma música. Ou seja, quem errar da primeira não pode desistir, tem que continuar tentando. Tem que continuar tentando. É importantíssimo. A criatividade vem com o tempo, essa capacidade mais ousada vem com o tempo. Também. Você tem que criar atitudes para isso, né? Atitudes inovadoras e sair da rotina, né? Sair da burocracia. Porque quando você diz que tem líderes que não criam, na burocracia é proibido criar, né? Você tem que seguir a regra, seguir a regra, seguir a regra. Eu faço isso há 20 anos. E isso é para a empresa privada, no mercado de alta competição, no mercado extraordinariamente competitivo, tem que ser extraordinariamente criativo. E não é a empresa que é criativa, né? Criativas são as pessoas, né? A empresa tal é criativa, não. As pessoas da empresa tal são muito criativas. Se não for, dias contados no mercado. Provavelmente.